Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios sobre métodos de separação dos materiais, sobre a separação das misturas homogênea e heterogênea, que nós aprendemos na aula de ontem. Peço que vocês abram o caderno de atividades na página 12 e acompanhem a explicação. Se for necessário, pausem o vídeo. Exercício número 8. Existem vários métodos que podem ser utilizados para separar os componentes de misturas heterogêneas. Alguns deles se baseiam em características como as diferenças de tamanho e de densidade. Tendo em vista esses dois critérios, identifique com um X qual deles foi considerado para separar misturas apresentadas a seguir. Então, na letra A, pergunta: método de separação, peneiração. A peneira, em forma de caixa, separa as sementes das cascas. Então, lembrem que as substâncias de tamanho maior ficarão retidas na peneira e as de tamanho menor passarão pela peneira. Basta pensar quando nós vamos fazer um bolo que pede para peneirar o açúcar, peneirar a farinha. Então, aquela partezinha mais fina vai passar e vão ficar alguns grânulos retidos na peneira. Tá? Então, a peneiração, que é um dos métodos de separação, utiliza-se a diferença do tamanho. Lembrem que os menores passarão pela peneira e os maiores ficarão retidos. Então, vocês vão marcar um X na primeira alternativa. A ventilação é quando nós utilizamos uma corrente de vento, de ar. Então, aqui na letra B vai falar sobre o método de separação ventilação. A casca do arroz é levada pelo vento, deixando apenas o grão da peneira. Ontem eu dei outro exemplo, quando nós tiramos a casquinha do amendoim e nós queremos separar a casca do amendoim, nós podemos usar o sopro ou até um ventilador, ou seja, uma corrente de vento, para retirar aquela casquinha, tá? Então, nesse caso, os mais densos vão ficar, ou, por exemplo, no caso do arroz, do amendoim, eles vão ficar no recipiente e a casquinha que é menos densa, ou seja, mais leve, vai voar, tá? Então, aqui é a densidade que será utilizada. Na letra C, método de separação da levigação. Lembrem que a levigação é quando nós utilizamos a força da água para separar as substâncias. Então, diz assim: materiais mais leves do que o outro são levados pela corrente da água, deixando o metal precioso no recipiente. Lembrem que esse processo é utilizado para separar o ouro. Então, o ouro, que é mais denso, vai ficar retido aqui nesse recipiente, e a areia ou outros minérios que estejam aqui misturados irão com a força da água. Então, aqui nós estamos utilizando a densidade, a diferença da densidade para fazer a separação. Letra D, método da filtração simples. Filtração simples é quando nós utilizamos um filtro, né, ou um coador. Então, aqui eles deram um exemplo, ó, o pó de café, a borra, fica retido no filtro, separando o café coado. Então, nós chamamos essa parte que passa pelo filtro de coado, né? E aqui vai ficar apenas o resíduo sólido. Então, aqui, tudo que for de tamanho menor vai ficar retido, de tamanho maior vai ficar retido no filtro. Como é o exemplo quando nós queremos separar a areia da água. Se eu passar pelo filtro, a areia, que é mais grossa, vai ficar retida no filtro e a água irá passar. Então, notem que nós estamos utilizando a diferença de tamanho para separação. No número 9, diz assim: observe as imagens a seguir. Então, aqui mostra uma pessoa colocando um saquinho de chá lá na água quente para fazer a imersão desse chá. Aqui mostra, né, a fase intermediária e aqui mostra a fase final. Com o auxílio de uma água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Extração quer dizer retirada dos princípios ativos, das substâncias. Além desse processo,
Há outro método de separação envolvido na preparação do tradicional chá de saquinho. Qual método é esse? Então, notem que aqui a parte de fora do saquinho, o chá está lá dentro, e fora nós temos um filtro, né? Um filtro de papel, que vai fazer com que esse chá que está aqui dentro não vá lá não se misture com a água, para que nós possamos beber apenas a parte extraída e não precisássemos passar por uma peneira ou por um filtro para retirar o chá depois. Então, o processo que está sendo feito aqui é o processo de filtração. Na letra B diz assim, qual é a função do saquinho nesse método? Então, o saquinho funciona como um filtro, né? Ele vai reter a parte sólida do chá. Na próxima página, na página 13, o primeiro exercício aqui, exercício 10, diz assim, relacione as situações apresentadas na primeira coluna com os números referentes aos métodos de separação de misturas heterogêneas indicados na segunda coluna. Então, aqui foram dados os métodos peneiração, que utiliza a peneira, catação, que nós utilizamos a mão, catar quer dizer escolher, né? Por exemplo, na escolha de um feijão, nós vamos retirar as impurezas utilizando a mão. Na catação, que é a separação dos resíduos sólidos para reciclagem, também os catadores fazem essa separação manual. A ventilação é quando nós utilizamos uma corrente de vento e a filtração simples é quando nós utilizamos um filtro. Então aqui, primeira situação, preparação do café coado ou do chá que vem pronto no saquinho. Então como nós utilizamos um filtro ou um coador, nós chamamos esse processo de filtração simples. Remoção das sementes de um suco de maracujá antes de a bebida ser servida para consumo. Então, quando nós queremos retirar a casca ou as sementes, nós utilizamos uma peneira. Então, aqui será o número 1, que é peneiração. Seleção dos grãos ruins e de outros resíduos, como pedrinhas, da lentilha antes do preparo. Então, quando nós utilizamos as mãos para fazer essa separação, nós chamamos esse processo de catação. O último, separação das folhas dos grãos de café. Então, como as folhas são menos densas, né, elas irão voar com a corrente de ar. Então, aqui é o último, que é o número 3, que é a ventilação, quando utilizam a corrente de ar, o vento. Número 11. De acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, indique os estados sólido-sólido ou sólido-líquido ou líquido-líquido envolvidos em cada método de separação. Então, aqui no número 1, que foi a peneira, vejam, a semente é sólida, né? E a bebida servida é líquida. Então, aqui nós temos sólido-líquido na peneiração. Daí, o segundo, que foi a catação, aqui está dizendo que foram utilizados os grãos ruins, né, a separação dos grãos ruins da lentilha com as pedrinhas. Então, aqui, tanto os grãos, as pedrinhas e a lentilha são sólidas. Então, a separação é de sólido-sólido. Próximo, ventilação, né, que nós colocamos aqui, ó, separação das folhas dos grãos de café. Então, as folhas são sólidas e o grão de café também é sólido. Então, essa separação envolve dois sólidos. Último, filtração simples, que nós colocamos aqui no número 4. Preparação do café coado. Então, o pó de café é sólido e nós utilizamos a água para preparar o café. Então, nós utilizamos um líquido e um sólido. Então, aqui envolve sólido, líquido ou pode colocar invertido, né? Líquido, sólido. Certo? No número 12 diz assim, sobre os métodos de separação das misturas heterogêneas, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior, pela ação da gravidade terrestre, é chamado de sedimentação
correto. Então, lembrem que o processo da sedimentação, quando eu misturo, por exemplo, o arroz na água e o arroz, por ser mais denso, ele vai ficar lá no fundo do recipiente. Lembrem sempre que o mais denso afunda e vai afundar pela ação da gravidade. Essa separação das fases é chamada de sedimentação. Então, verdadeiro. Letra B. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico de filtração. Método utilizado para separar misturas de líquido-líquido. A filtração nós utilizamos para quando nós temos um sólido e um líquido, porque o sólido ficará retido no filtro e o líquido passará, né? Então aqui é falso. Se vocês quiserem riscar aqui e colocar por que está falso, então o correto seria sólido-líquido. Letra C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para preparar a parte mais fina da farinha para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo em que os sólidos maiores são separados dos menores é chamado de peneiração, correto. Quando nós utilizamos uma peneira, esse processo é chamado de peneiração. Então, os grânulos maiores do trigo ficarão retidos na peneira e os grãos menores passarão. Então, aqui nós utilizamos na peneiração a diferença do tamanho. Letra D. Antes de passar para a letra D, por que é importante fazer a peneiração? Muitas vezes esses grãos maiores podem fazer com que o bolo fique batumado, com que ele não fique tão fofinho. Então, várias receitas pedem para fazer a peneiração. Mas quando nós vamos fazer uma receita principalmente de bolo, é importante a gente peneirar o açúcar, peneirar a farinha e descartar a parte que fica retida na peneira. Letra D. Para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. Lembrem que a centrífuga é usada no exame de sangue para separar as fases do sangue. Porque quando nós retiramos o sangue, parece ser uma mistura homogênea. Porém, quando colocado na centrífuga, vai fazer a separação das fases. Daí diz aqui, ó, a alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. O início está tudo correto. Realmente a alta velocidade vai fazer com que ocorra a separação das fases, mas o menos denso ficará na parte superior e não no fundo do recipiente. Então aqui está errado, porque o correto seria colocar aqui o mais denso será depositado no fundo do recipiente. Tá? O restante está tudo correto. Então, aqui nós vamos colocar falso, se vocês quiserem riscar a palavra menos e colocar mais, para tornar essa alternativa correta. Exercício 13. Reescreva as frases falsas do exercício anterior, de forma que se tornem verdadeiras. Então, nós vimos que a letra B é falsa e a letra D é falsa. E eu já comentei com vocês por que elas são falsas, né? Então, aqui uma maneira de reescrever a letra B seria colocar que a preparação tradicional do cafezinho é um exemplo típico de filtração, método utilizado para separar mistura sólido-líquido. Lembrem que é o finalzinho que está errado. Todo o restante está correto. E na letra D, vocês podem substituir apenas a palavra menos por mais, né? Então, sempre o mais denso fica no fundo. Ou, se vocês quiserem copiar até aqui, né? Fazendo com que o menos denso fique na parte, né? Ou aqui, em vez de seja depositado no fundo do recipiente, fique na parte superior do frasco. Então, vocês podem corrigir apenas a palavra menos ou corrigir o final da frase, tá? Eu troquei aqui por mais denso, para ficar mais fácil de reescrever. Na próxima página, na página 14, diz assim: marque com o X os métodos de separação de misturas homogêneas. Então, lembrem que a sedimentação precisa ter quando eu tenho duas substâncias formando fases, por exemplo, a areia e a água. A areia vai ficar depositada lá no fundo do recipiente por ser mais densa. Então, não é usado para mistura homogênea, para mistura heterogênea. A decantação, que é o exemplo da água com óleo, que também vai formar as fases, e nós podemos fazer a decantação simples
para fazer essa separação, ou utilizar o funil de decantação que eu mostrei para vocês na aula anterior, onde nós abrimos a torneirinha, a água vai vazar, né, primeiro, e depois nós fechamos a torneirinha e separamos a água do óleo. Então aqui também a decantação é para misturas heterogêneas. A filtração, como é o caso do café coado, né, nós utilizamos para separar sólido líquido, ou seja, uma mistura heterogênea, né? Então aqui eu não poderia utilizar para mistura homogênea. A destilação simples ou fracionada, que é aquela que nós fazemos o aquecimento e vamos separar as substâncias de acordo com o ponto de ebulição delas, é utilizado para misturas homogêneas, né? Por exemplo, a água com o sal. Se eu aquecer a água com o sal, a água vai evaporar e o sal ficará retido no fundo do recipiente. Também esse processo pode ser feito de maneira natural, que nós chamamos de evaporação, que é o caso das salinas, né? Lembrem que a separação da água com sal pode ser feita em laboratório, que é que nós chamamos do processo de destilação, ou se nós deixarmos o prato de água com sal exposto no sol, essa água vai evaporar e no fundo do recipiente ficará apenas o sal. Então a evaporação é também utilizado para misturas homogêneas. No número 15 diz assim: sobre os métodos de separação de misturas homogêneas, marque as alternativas corretas e preencha as lacunas com o nome adequado da técnica representado na figura. Então aqui está mostrando a separação do sal lá da água do mar, que nós chamamos de salinas, onde é colocado para evaporar a água e fazer a separação do sal. Então, aqui na letra A diz assim: o fator que influencia o processo de separação é representado por. Então, como a água vai evaporar e o sal não vai evaporar, então aqui é utilizado a diferença do ponto de ebulição, ou seja, a temperatura. O número 2 pergunta se o vento vai influenciar. Sim, né? Então, o vento vai fazer com que tanto o calor quanto o vento vão fazer com que essa água evapore e vai ficar aqui o sal, tá? Então, correto. Nesse processo chamado de evaporação, porque ocorre de maneira natural, se fosse aquecido seria chamado de destilação. Daí diz aqui, ó, obtém-se como resultado da separação. Então, nós vamos ter aqui como resultado o sal, né? A água vai evaporar e o sal vai ficar separado da água. Então, o que nós vamos conseguir extrair será o material que não evapora, que é o sal, tá? Na letra B diz aqui, o fator que influencia o processo de separação, e nós vamos colocar o nome dele. Então, aqui, quando eu preciso aquecer, que nós chamamos esse processo, que é o mesmo processo de separação de misturas homogêneas, onde a água vai evaporar e o sal ficará lá no fundo do recipiente. Só que esse processo é feito em laboratório. Então, nós vamos fazer aqui o aquecimento. Esse processo é chamado de destilação simples. Também vamos utilizar a temperatura de ebulição da água, que vai ferver e vai evaporar. Então, nós estamos utilizando a temperatura, né? Aqui não é o vento, porque notem que é um recipiente fechado. Geralmente, aqui nós temos um condensador. Então, a água vai evaporar, em contato com o condensador, ela vai formar as gotículas e vai começar a gotejar aqui no recipiente. Então, nós iríamos utilizar a temperatura. Esse processo é chamado de destilação simples e aqui eu consigo separar tanto a água que evapora quanto o sal que ficará retido, diferente da evaporação que nós perdemos a água, né? Então aqui nós vamos conseguir retirar tanto o material que não evapora, que é o sal, quanto o material que evapora, que é a água. Essa que é a diferença principal entre o método de evaporação e de destilação simples, que na evaporação a água vai evaporar e eu não vou conseguir extrair essa água. Na letra C diz assim: o fator que influencia o processo de separação representado é... Então, lembrem da destilação fracionada, eu mostrei para vocês o videozinho da separação do petróleo, onde utiliza-se a destilação fracionada, porque cada fração do petróleo é obtida de acordo com a temperatura de ebulição.
Então, primeiro é retido o gás aqui na primeira coluna, na primeira fração do petróleo. Depois a gasolina, os solventes, o querosene, o óleo diesel, o óleo lubrificante e o óleo combustível. O refúgio do petróleo, que é o resíduo do petróleo, que é o xisto bituminoso, é utilizado para fazer asfalto. Aqui, nós vamos utilizar a temperatura. Lembrem que o petróleo é aquecido uma temperatura mais ou menos de 600 graus Celsius. Então, aqui utiliza a temperatura para fazer a separação. Como aqui eu tenho várias frações para ser retiradas, não é uma destilação simples, né? É uma destilação fracionada, tá? O que nós conseguimos separar? Então, aqui pergunta no número 1. O material que não vaporiza, que é a parte de resíduo, sim, eu consigo separar o resíduo que é usado para fazer asfalto. E a parte que vaporiza, que vira vapor de acordo com a temperatura, correto, eu consigo separar vários componentes e com eles são feitos plásticos, materiais sintéticos, solventes, tintas, garrafas plásticas, além de combustíveis, como mostra aqui na figura, tá? Então, eu quero que vocês completem essas atividades e me enviem para que eu possa avistar. Se ficou qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.